Olá você, estamos de volta no Entrevista Moda Mineira com Erivelton Moreira, que por acaso sou eu. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque na internet é assim, você pode estar de madrugada e querer rever ou ver o programa Entrevista Moda Mineira. Gente, vamos falar de humor. Passou a ser pauta de programas de entrevista, Ana Maria Braga, programas de saúde, falar de humor, trazer médicos para falar de humor. O humor dilata as veias, o humor joga hormônios positivos, o humor rejuvenesce, o humor previne doenças cardíacas, por exemplo. Mas que tipo de humor nós estamos vivenciando no momento? O humor é sadio para nós, mas ele está sendo um humor sadio? Veja bem, o humor é uma coisa tão importante que duas ciências sociais entraram nessa história, a filosofia e a psicologia. Nos tempos de Aristóteles, ele dizia que o humor é uma forma de você dominar, de você ter algo sobre o objeto dominado. Ele dizia que o humor sempre precisava de uma vítima. Já Kant e Schopenhauer diziam que não, que o humor vem através do suspense. Uma história vem sendo contada e você está percebendo que aquela história tem um caminho. E de repente esse caminho é subvertido e aí você ri. Já Freud chega na modernidade e diz assim: o humor é uma válvula de escape para a opressão. Freud, que baseava todas as suas teorias muito mais na sexualidade, ele chama a atenção e diz assim: observe como as piadas populares, em sua maioria, estão centradas na sexualidade. É a loira burra, é isso, aquilo. Ou seja, que humor nós estamos fazendo hoje? É a grande pergunta. Um país que teve grandes nomes, grandes talentos, numa geração que foi a minha geração com 53 anos hoje. Ali em 1960, Jô Soares, Ronald Golias, Chico Anísio. E hoje nós temos Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Marcelo Adnet, para ficar no 3-3. Bom, Alvarenga, abre para mim, Alvarenga, já que vamos fazer humor, Alvarenga, abre. Nós estamos hoje conversando com Carlos Nunes para falar de humor, nada mais do que um especialista em humor, não é, Carlos? Então, depois dessa abertura maravilhosa que você fez, eu me sinto até meio diminuído mesmo. Eu não falei, ele já está fazendo graça. No meu teatro, eu tenho um compromisso com a alegria e com a felicidade. E por isso eu queria ensinar vocês a rir de novo. Uma boa gargalhada oxigena o cérebro, desopila o fígado. O riso deveria ser o canto da alma. E tem muita gente que tem a alma mudar lá pra você ver. Não ri de nada, não é, né? Fala a verdade, não tem gente que não ri de nada? Não ri de nada. Olha, uma boa gargalhada oxigena o cérebro, desopila o fígado. O riso deveria ser o canto da alma, minha filha. Você sabia disso? Uma boa gargalhada tem 8 rasas, é? Ou tem gente que não dá nenhuma eletricidade, não é? Ou imagina o senhor chega em casa, a esposa do senhor doida pra dar 8, o senhor não dá nenhuma. Oi, tem gente que não ri, a outra. Tem gente que não ri, prefere ficar assim, acreditando que a vida tem que continuar do jeito que começou. Porque eu sei do humor de uma forma muito simples, né? Eu tinha um professor de teatro e ele gostava muito do meu humor. Ele dizia pra mim assim: ô Carlos, você ainda vai sofrer muito preconceito por fazer humor. Sim. Porque as pessoas acham que o humor é uma arte menor. Sempre foi assim, né? E os jornalistas hoje do Segundo Caderno acham assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu não sei se você se lembra do filme O Nome da Rosa, né? Do livro O Nome da Rosa. E que a igreja, ela queimou todos esses livros de humor. Você conhece as tragédias gregas, mas você não conhece as comédias gregas. E elas existiram. Por que elas existiram? A gente sabe que elas existiram porque o teatro onde se apresentava as tragédias era pequenininho, mas que se apresentavam as comédias eram imensos. Então sempre a comédia fez muito sucesso, e mais sucesso do que a tragédia. Mas elas foram todas queimadas, a gente não tem notícia dessas comédias gregas. Isso que você está falando é interessante até em volume de produção, né?
Você tem um volume de produção no cinema muito grande da ficção científica, da aventura, do drama e da comédia. Quando você vai procurar até nos catálogos da internet, você acha muito pouca comédia. Não se dá valor à comédia, né? E como o nosso papo é mineiro mesmo, né? A gente falando de Minas Gerais, aqui a gente tem muito mais comédias em cartaz no teatro, que é a minha praia. Que é a minha praia. A gente tem muito mais comédias em cartaz no teatro do que tragédias. Aliás, tragédia ninguém está nem montando mais, só drama, né? Exatamente. Porque tragédia é quando morre alguém no final. Morre alguém é tragédia. Se só sofre um pouquinho, aí é drama. Eu tenho uma relação de um estudo recente da ciência que descobriu que o oxigênio, a molécula de oxigênio, é que nos dá vitalidade, ânimo, boa memória, orgasmo e humor. Então, eu me faço uma pergunta. Você falou o penúltimo? O humor, não, alegria, orgasmo. Felicidade, orgasmo. Nem sei o que é mais. Pois bem, o que acontece? Que eu observo, você falou da simplicidade. Se você vai saindo dos grandes centros, você vai vendo uma pessoa com muito humor, mas um humor mais simples. Ele ri das coisas simples. Ele parece que está mais oxigenado, né? Enquanto que nos grandes centros as pessoas estão com menos humor, estão brigando no trânsito à toa, a poluição está infectando o sangue, né? Parece que tem uma relação também biológica do humor com o ambiente onde a pessoa está. Né? Então, eu acho que você é que decide se você quer ou não ser feliz, se você quer ou não rir, se você quer ou não ter qualidade de vida. Eu acho que os grandes centros, a qualidade de vida está ficando muito ruim mesmo. Eu não queria falar essa palavra ruim, mas assim, a palavra é essa. Está ficando ruim porque as pessoas têm que se degladiar, como diz a minha mãe, tem que matar um leão por dia para sobreviver. E não é só no trabalho, não, é no trabalho, na escola, no trânsito, na família, tudo, né? A gente está sofrendo uma inversão de valores muito grande e até no humor mesmo, né? A gente fazia um humor mais inocente, mais ingênuo, como era de Chico Anísio, né? Como muita intuição. Hoje é um planejamento. Um planejamento muito grande. Hoje o cara fala assim, igual o Danilo Gentili, eu vou colocar o pau de uma bandeira do Brasil durante a Copa na bunda, descer as calças, bater a foto. Isso é planejado, quer dizer, ele já sabe que aquilo vai ter uma reação, ele não é intuitivo. Ele não capta aquilo que o ser humano tem para fazer humor, né? Então, há um planejamento, e esse planejamento está levando a gente para um rumo, eu acho esquisito. Eu acho esquisito também. Não o fato do Danilo Gentili colocar a bandeira do Brasil, faz o que ele quiser, e você vai consumir se você quiser, né? Eu acho que uma coisa bem democrática é que você decide o que você quer consumir. Embora os meios de comunicação, cada dia mais, eles estão impondo para a gente as coisas, mas eu decido e você decide também. A gente que tem um certo discernimento, a gente decide o que a gente quer ou não consumir. Agora, eu acho que o humor hoje, as pessoas falam assim, eu quero fazer um humor inteligente. Eu quero fazer... O humor é para fazer rir, né? Você tem que fazer rir as pessoas. A inteligência é justamente essa, né? É ter talento para fazer rir. Para poder fazer rir. Você que é um gênio maior que Chico Anísio, que fez 200 e tantos personagens, e você olhava os personagens do Chico Anísio e falava assim, esse cara tem alma, esse cara tem mãe, tem pai, tem avó, tem tio, sabe? Eu acho maravilhoso esse humor de Chico Anísio, de Ronald Golias, que entrava em cena. Eu tive a oportunidade, eu trabalhei no SBT, no programa O Coitado, com a Filomena, que é para mim uma grande atriz, e a Filomena, a Gorete é uma grande atriz, e a Filomena um grande personagem, assim, que você olha para ele e fala assim, e dura ainda, e que você olha e fala assim, nossa, essa Filomena tem pai, tem mãe, tem empregado, tem tudo, né? Eu acho maravilhoso, assim. E eu tive a oportunidade, lá gravando o Coitado, de ver o Ronald Golias. Ele era de uma simplicidade. Ele ficava sentadinho no canto dele, na hora que ele entrava em cena, aquele homem virava um monstro. Ele virava um monstro, assim. Eu ia no dia que tinha gravação minha, eu via se tinha gravação junto com a praça, e mesmo quando não tinha, eu arranjava um convite para ficar na claque, só para ver o Ronald Golias apresentando. Sobre isso que eu quero falar. Eu citei 3 formas de avaliação, de interpretação, de análise do humor. Vamos lá em Aristóteles, no início da filosofia grega. Danilo Gentili se diz discípulo. Ele diz assim, o humor precisa de uma vítima. Eu tenho um alvo. Eu sou um atirador. Eu estou em busca de um alvo. Você
é do tipo que acha que o humor precisa de vítima? O negro, a mulher loira. Você faz esse tipo de escada no humor? Não, não faço. E não creio que precisa de uma vítima sempre. Né? Eu acho que quando o Danilo Gentili fala isso, é porque a gente está começando a viver uma censura em cima do humor. Né? Eu acho que censura em cima do humor, ela é muito perigosa. Você fala censura, pô. Censura do chamado politicamente correto. Hein? Do politicamente correto. Eu prefiro, para eu fazer, eu prefiro ser politicamente correto na maioria das vezes. Certo. Às vezes tem uma piadinha e você fala assim, nossa, isso eu queria falar, isso eu queria falar, isso merece ser falado, mas você não fala. Sim. Então eu tento, no meu humor, ser politicamente correto. Mas eu não vou te dizer que às vezes eu não rio das piadas que não são politicamente corretas. Às vezes a gente tem uma maldade que a gente carrega dentro de si, e essa maldade, quando ela aflora, você ri dessas piadas. Eu acho que não é legal. Não é legal. Você sabe que não é legal. Mas a gente é humano, né? Eu não sou de negar o que eu sou. Então, e aí eu acho legal quando você fala assim, porque é humano, porque a gente é humano e a gente não pode fugir dessa condição de ser humano. E o intelectualismo às vezes atrapalha isso. Por exemplo, uma vez eu escrevi, só variando um pouquinho o assunto, eu tinha uma inveja de um amigo muito grande. Com o passar do tempo, ele era um líder num grupo religioso em que eu convivia. E eu queria ser igual a ele. Com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar a inveja e dizer assim, mas por que eu estou sentindo? O cara é legal comigo, o cara é padrinho dos meus filhos, por que eu tenho inveja do cara? Aí eu fui me vendo, aí nós vamos para Platão. Eu fui na teoria da caverna, eu fui olhando para dentro de mim mesmo. Ou seja, eu aprendi que o negativo, que a gente chama de negativo, ele existe e eu preciso trabalhar ele para me ver. Isso foi o que eu aprendi. Então eu parei com esse negócio. Aí tem gente no Facebook, eu escrevo, não, a inveja é uma coisa boa, cara. Usa a inveja para você se ver. Né? Então no humor tem muito disso, porque o humor, para mim, o humor que eu gosto, é o humor do suspense. Tá? Eu vou me arriscar a contar uma aqui. Dizem que tem humorista que não gosta de contar piada, gosta de fazer um stand-up. Mas eu tenho uma piada, não sou muito bom nisso não, tá? Mas é uma piada antiga. O gaúcho vinha a cavalo com um queijo redondo, bonito, brilhando, né? Aquele queijo brilhando, ele passa perto do mineiro. Aí o mineiro fala assim, uai gaúcho, que negócio bonito, senhor. Deixa eu comer um pedaço do seu redondo. Aí o gaúcho falou, barbaridade, mas quem é que vai segurar o queijo? Então, ou seja, esse é o humor. Eu não piada de gaúcho. Aí você pegou uma vítima, tá vendo? Você também pegou uma vítima. Uma vítima foi gaúcho. Pois é, mas acontece que há. Olha que sacanagem que você fez. Exatamente. Agora eu vou fazer também. Você fez, eu vou fazer também. Então, tá. Você sabe a diferença entre o gaúcho e o pernilongo? Não. É que o pernilongo, quando você bate, ele para de chupar. Mas veja bem, apesar da maldade de chamar o gaúcho de viado, né, a história do gaúcho no queijo, ela vem com um enredo. É claro. Está segurando o queijo. E de repente, o que vai acontecer com aquele queijo é o povo acontece. Você acha que o mineiro vai tirar uma mordida inteira, o gaúcho vai achar ruim porque comeu todo o queijo dele, né? E tal. E aí, na verdade, não é isso. Não é né? isso. Então, veja bem, muito do que acontece é de haver, por exemplo, no terror. O terror é precedido do suspense. Vamos lembrar que um filme clássico é Tubarão. Você já entrava no cinema sabendo que tinha um tubarão, que o nome do filme é Tubarão. Mas vinha aquela música. Aí você ficava imaginando como que o tubarão ia atacar, o tamanho do tubarão, até você ver a primeira vez. Hoje todo mundo já viu, até você ver a primeira vez o tubarão. Então, o humor tem um pouco disso. Você vai evoluindo uma história até chegar na quebra dessa história. Né? Eu gosto muito disso. Eu gosto disso. As suas obras que a gente vê, você citou o Ronald Golias. O Ronald Golias, numa entrevista com o Jô Soares, ele disse assim, eu não gosto de contar piada. Eu gosto de falar, fazer um stand-up, descrever uma situação e tal. Então tem uma dele na internet que está na Praça Nossa, que é os tipos de cocô. Cara, eu baixo aquilo, eu já baixei, porque toda vez que eu vejo, eu rio. Não tem como ele falar que o cocô tem hora que você borrifa, tem hora que sai duro, tem hora que não sai, quer dizer. Tem o espleio, o siri, o cavalo de milho,
Submarino, né? O Escola de Samba, o Bengala, né? Bom, o splay, o tipo splay é aquele que deixa o vaso cheio de sarda, né? É aquele que sai de estalo assim. O siri é aquele que você sabe que saiu, mas ele fica enganchado. Aí você dá uma cortada nele e ele vai pra direita. Aí você dá outra cortada nele e ele vai pra esquerda. Aí você tranca ele. O hidramático é aquele que faz assim, ó. Ele vai, solta um pouco, segura, vai lá na remessa. Então, e olha só, sensibilidade... e se você fala isso, aí na sua boca, as pessoas, não, um humor escatológico, ai que horrível. Ai, o Golias falava qualquer coisa e ficava maravilhoso na boca dele, né? Vou falar nisso, você está falando, eu ia te fazer essa pergunta. Você tem algum ídolo? Se é o Golias? Tem sim. Eu sou apaixonado pelo Oscarito. Oscarito. Eu nunca vi o Oscarito no teatro, que é a minha praia. Eu só vi nos filmes e tal, mas eu sou apaixonado pelo Oscarito. E quando eu vou fazer alguma coisa na minha vida, vou apresentar alguma coisa, eu penso assim, como é que o Nanini faria isso, o Marco Nanini? Certo. Porque eu conheci o Marco Nanini há muitos anos atrás, há 30 anos atrás. E há 30 anos atrás, o Nanini era, igual você falou de inveja. Eu nunca tive inveja do Nanini, nunca quis ser o Nanini. Eu nunca tive inveja de nada na minha vida. Hoje eu tenho inveja de quem dorme. Porque para dormir eu tenho que tomar remédio, ou eu tenho que estar muito cansado. Isso não é uma piada. Não é uma piada. Infelizmente não é uma piada. Mas eu sempre penso assim, como o Nanini faria isso, sabe? E aí, ele é esse espelho para mim. É o espelho, é o modelo, né? Agora, o que eu gosto no Nanini? Eu descobri o que eu gosto do Nanini. Eu gosto do Nanini, não é só do talento do Nanini, eu gosto da disciplina dele. O Nanini vai fazer um personagem, ele começa a estudar o personagem, ele conversa com as pessoas, se ele vai fazer um apresentador, ele conversa com você, ele conversa com outro, ele quer tirar a base com todo mundo. Certo. Então, eu acho essa disciplina do Nanini... Esse é o seu método também. É o meu método, que eu aprendi com o Nanini, não aprendi na escola de teatro. Entendi. Então, tudo que eu vou fazer, por exemplo, essa peça que você viu, um pedacinho, chama Pérolas do Tejo. A Pérolas do Tejo, eu conto a história da minha família, do interior de Minas Gerais. E aí, você tem uma vítima no início da peça, o pedacinho que eu vi, a sua tia com a boca... Todas elas. Aí eu conto a história da minha família. E eu contando a história da minha família, é porque... tem um pedacinho na peça que fala assim, família é uma merda. Ela não é. Família é uma merda. Porque muita gente diz isso. Família é bom de conviver à distância. Só na fotografia, assim. Porque família, você pega a expressão pra você ver. Você pega duas pessoas completamente diferentes, de sexos completamente opostos, de costumes totalmente desconhecidos. Você bate tudo isso num liquidificador 24 horas por dia. Eis a família. Eis a família. Às vezes o cara só queria dar uma trepadinha, né? E acabou lá, aos pés do altar, o que é pior, mentindo para Deus e para o mundo, que vai ser fiel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte o separe. Se a morte acontecesse logo, tudo bem. Às vezes leva anos naquela rotina, naquele clima insuportável. Eu tenho uma amiga raizeira da Dá, uma senhora idosa, e ela fala assim, netos têm duas alegrias. Uma quando chega, outra quando vai embora. Os netos baixam na casa dela. Que acaba quando destrói a casa da avó, né? Porque o neto, a avó não é para educar, né? É só para poder deseducar mesmo. Quem tem que educar é o pai e a mãe. Falando de novo da saúde do humor de hoje. Veja bem, nós tivemos uma época de humoristas que não eram processados, de humoristas que passaram ileso a vida nesse sentido. Tiveram outros problemas, mas nesse sentido do seu humor. Bom, Rafinha Bastos, num programa da Record, disse o seguinte: o humorista e o humor não podem ter nenhuma censura, não podem ter nenhum limite. Eles podem falar e fazer o que quiserem com quem quiser. Eu não peço desculpas. O comediante tem que ter liberdade para brincar. Piada de mau gosto eu fiz com ela, como já fiz piada de mau gosto ou de bom gosto com muita gente. E vou continuar fazendo. Naquele momento foi muito pontual. Não tenho nada contra a menina, absolutamente nada. Acredito até que muito dessa movimentação não veio dela. Veio um pouco da imprensa, de família. Eu não acho nem que ela não tenha culpa. Inclusive, está convidadíssima para ir ao meu programa, quando você quiser,
aqui na Bandeirantes, à noite, meia-noite de terça a sexta-feira. Está convidadíssimo aí no meu programa, a gente poder conversar isso pessoalmente. Mas eu não pediria desculpa, porque isso atrapalharia a minha... Não concordo com isso. Não quero com isso criar nenhuma celeuma, nenhuma discussão, mas eu não concordo com isso. Eu acho que houve um tempo em que a gente era muito educado. A gente era muito educado e a gente tinha um discernimento para saber o que vai ou não ofender o outro. O limite. Então esse limite, a gente mesmo conseguia colocar esse limite. Né? Eu tenho um limite que eu falo assim, eu não posso ofender. Eu parto do princípio seguinte: a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O maior ensinamento de Jesus. Né? Eu acho que esse primeiro mandamento é um mandamento fundamental para a minha conduta de vida, para a sua conduta de vida. Né? A gente tem que amar ao próximo. Se eu amo ao próximo, eu não quero ofender ao próximo. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não quero ofender o próximo numa coisa que eu não gostaria de ser ofendido. Né? Eu não posso, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Eu gostaria. Essa empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro, falar assim, eu ia gostar que falasse isso do meu filho, da minha filha, eu ia gostar que falasse isso de mim. Por exemplo, tem um outro caso que eu não posso deixar de citar, porque é o seguinte: o jornalismo se meteu na política, no humor, e o humor se meteu no jornalismo. Por exemplo, o Pânico vai lá, bota uma pessoa na porta de uma festa, abordando todo mundo, depois o Zurita chega lá e fala assim, vamos ver a matéria. Matéria jornalística, no meu tempo de estudo, tinha outro conceito. Veja bem, o Danilo Gentili pega... Tem uma coisa também que eu quero abordar nisso, é o seguinte: poder. A visão de poder clássica, o que o pessoal comum tem, é do poder político, do poder de mando. Mas um cara que tem uma rede de televisão nacional na mão, ele tem um poder fenomenal. Ele pode massacrar. Teve o episódio do Danilo chamar aquela mulher que doava leite de vaca leiteira. A mulher entrou em depressão, a mulher teve que mudar, a mulher secou o leite e era uma doadora para muitas crianças. Então, assim, o cara exerceu um poder sobre alguém e nem deu direito de defesa. Porque nem sequer fez uma matéria para a mulher para se defender. Então, esse tipo de humor planejado, ele é um humor planejado, ele é um humor estratégico. Ele não é um humor intuitivo. Como o Golias, que observava o comportamento humano, o Chico Anísio criou uma cidade, Chico City, observando o comportamento humano. Como é que você se situa dentro desse tipo de humor? Você é estratégico? Então, eu acho que tem que ser. Tem que ser. Quando você observa, como Golias fazia, ele observa o comportamento humano e dali ele tira a piada, é o mesmo que o Danilo Gentili também faz. Ele observa e ele viu a mulher que tem uma coisa, só que ele, o Danilo Gentili, ele se sente à vontade pelo poder que tem de dizer o que ele quiser dizer. Okay. Então ele pode dizer o que ele quiser dizer. Okay. E o Golias, pelo processo dele de educação, de tal, não sei o quê, o Golias, ele não se sente à vontade, talvez, para dizer essa mesma coisa com a mulher. Mas todo mundo, o humorista, ele é um grande observador. Sim, tem que ser, né? E ele se coloca naquele contexto, e aí o que faz rir, na verdade, quando o Ronald Golias fazia rir a partir da observação, é a observação dele. A observação do Danilo Gentili talvez seja o humor que as pessoas querem consumir hoje. Não é o que talvez você queira consumir, mas é o que as pessoas querem consumir hoje. Então, ele se vende a esse sistema, ao que as pessoas querem ver hoje. Não é o que eu gosto.